Pessoal, estou aqui com a Marcela Vasconcelos Ferraz, ela que é farmacêutica, responsável técnico na Drogaria Garbosa e aqui, RT aqui na Farmácia Popular da Prefeitura, né? Marcela, primeiro, boa tarde, vamos conversar um pouquinho sobre o genérico, né? Sim, boa tarde, Paulo. Sim, vamos conversar um pouquinho, falar das diferenças, né, entre os medicamentos genéricos, os de referência, e que é os de marca, né, e também os similares. Com vocês, a Marcela Vasconcelos Ferraz, dando aí uma dica especial, medicamento genérico, medicamento altamente confiável. Vamos ouvi-la? Então, o medicamento de referência, que é o medicamento de marca, é o primeiro que foi desenvolvido, né, para o laboratório. Então, o laboratório detém a patente daquele medicamento. Ele desenvolveu os estudos, né, os estudos clínicos de bioequivalência e equivalência farmacêutica. Então, esse medicamento ele é lançado no mercado e ele detém a patente. Com o vencimento da patente do medicamento, outros laboratórios estão autorizados a produzir, né, o medicamento. Então, vem o medicamento genérico, que a gente fala como se fosse a cópia do medicamento de marca, né, de referência. E ele passa pelos mesmos testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica. Então, assim, é a mesma substância, é o mesmo produto. É um remédio, né, confiável. É um remédio confiável, porque a Anvisa, ela só autoriza o registro, né, no Ministério da Saúde, mediante todos os testes, né? Então, é uma série de testes que aquele medicamento tem que passar para ser aprovado o registro e ser comercializado, né? Então, aí a gente fala que esses medicamentos são intercambiáveis, né? Porque eles passam pelos mesmos testes. Então, desde que se o médico não carimbar a receita proibindo a troca do medicamento, a gente pode fazer a intercambiabilidade, que só o farmacêutico pode fazer. Em fornecer o medicamento genérico no lugar do medicamento de marca. Então, só o farmacêutico pode fazer. Existem também os medicamentos similares, né? Hoje fala-se muito nos medicamentos equivalentes. A gente tem uma lista, né, que a gente acompanha dos equivalentes. Porque tem muitos medicamentos similares que já podem ser trocados pelos de marca também, que passam pelos mesmos testes. Dando um exemplo, a bupropiona, que é um medicamento genérico, né, que às vezes, né, algumas pessoas que até usam para ajudar a parar de fumar, né, ele é um medicamento genérico. E nesse nome, bupropiona. Se eu coloco o Bup, é o meu medicamento de marca. E se eu coloco o Eubutrin, que é um medicamento equivalente. Então, e tem o Noradop, que é outro equivalente. Então, essas marcas, elas podem ser trocadas. A fórmula é a mesma, é bupropiona. Desde que o médico não proíba a troca, ele pode ser trocado, não existe nenhum problema. Porque esses testes, quando a gente fala teste de bioequivalência, quando eu falo a bupropiona com o Noradop, por exemplo, eles passaram pelos mesmos testes, no sentido assim, do ensaio clínico no organismo humano. Então, a resposta da eficácia e eficiência farmacêutica, da efetividade daquele medicamento, da eficácia, é a mesma. Então, não existe diferença nesse sentido. E a equivalência farmacêutica, porque o medicamento ele tem que estar na mesma dose, né? Então, se eu coloco lá, bupropiona 150 miligramas, os outros que serem produzidos com outros nomes, ele tem que ter 150 miligramas de bupropiona. Então, gera muita dúvida, porque vai muito do paciente na confiança, né? Se o médico falar, não compre o genérico, o paciente confia, né, no médico. Ou se o médico falar, não compra o genérico de tal laboratório, né? Que às vezes acontece isso. Mas, quer dizer, aí gera o paciente tem confiança no médico. Só que não tem esse problema de fazer essa troca, desde que, igual eu expliquei, o médico ele não proíba, né? Então, assim, para o paciente não quero levar o genérico, tem que estar carimbado na receita, que não autoriza a troca do medicamento. E aí vai muito assim da experiência, né? Às vezes o médico acompanhou o paciente, né? Não está fazendo o mesmo efeito que o medicamento de marca, né?
Então, assim, aquela é a resposta do paciente, mas não existe uma evidência científica, né? Quer dizer, não foi feito um estudo naquele paciente, no organismo do paciente. Então, a gente não pode falar, não tem o mesmo efeito. Então, na verdade, assim, perante a Anvisa, o Ministério da Saúde, eles têm o mesmo efeito. Medicamento genérico é um medicamento altamente confiável. Altamente confiável, não tem nenhum problema. Marcela, muito obrigado. Né? Estamos sempre à disposição para orientar. Tá? Então, assim, lembrando que medicamento de marca, que é o medicamento de referência, com o medicamento genérico, eles são intercambiáveis. Pode estar fazendo a troca. A dipirona é o medicamento genérico, a Novalgina é o medicamento de marca. Então, assim, não tem problema nenhum a gente estar fazendo essa troca, tá?